Análise de Tempuru, um glorioso hino ao harém em um santuário de tentação. No panteão superlotado dos animes, a fórmula do rapaz azarado cercado por um harém de garotas deslumbrantes é tão antiga quanto sagrada. É um território familiar, confortável e, sejamos honestos, muitas vezes preguiçoso. É exatamente neste campo minado de clichês que Tempuru, no Onikan Livion Inês ergue seu templo, não para se esconder, mas para celebrar a fórmula com uma ironia deliciosa e um coração surpreendentemente genuíno. A premissa é uma piada cósmica contada com seriedade divina. Conheça Akimitsu Akagami, um jovem amaldiçoado por seu DNA. Seu pai, um mulherengo lendário, deixou uma sombra tão longa que Akimitsu decide travar uma guerra santa contra a própria biologia. Sua missão: expurgar todos os desejos mundanos e alcançar o celibato absoluto, tornando-se um monge budista. Mas o destino, com seu senso de humor perverso, o guia não para um mosteiro austero, mas para um convento vibrante, repleto de noviças que poderiam fazer um santo reconsiderar seus votos. E para coroar a ironia, a primeira pessoa que ele encontra é Uzuki Aoba, a encarnação de sua mais recente paixão, a própria razão de sua fuga espiritual. O palco está montado para o caos. Forçado a trabalhar no templo para pagar uma dívida astronômica deixada por seu pai, Akimitsu se vê acorrentado ao epicentro de sua maior fobia, um harém em pleno florescimento. Mas esta análise argumenta que Tempuru é mais do que uma comédia de situação Ishii. Vamos desvendar as camadas desta obra, explorando suas origens, a sombra de um titã que paira sobre ela, e como ela transforma arquétipos em personagens cativantes. Ao final, decidiremos se este é apenas mais um eco no vale dos clichês ou uma carta de amor honesta e hilária a um gênero que nunca realmente saiu de moda. Gênese da trama: o pecado original e a armadilha das expectativas. O nome Kimitake Yoshioka é, para muitos, sinônimo do caos anárquico e das expressões faciais demoníacas de Grand Blue Dreaming. Como ilustrador daquela aclamada comédia universitária, Yoshioka estabeleceu um padrão de ouro para o humor visual. Essa associação, no entanto, foi tanto uma bênção quanto a maldição de Tempuru. Fóruns e comunidades online rapidamente rotularam Tempuru como o sucessor espiritual de Grand Blue, criando uma armadilha de expectativas. A verdade, porém, é mais sutil. Enquanto o traço inconfundível de Yoshioka é a ponte entre as duas obras, a alma da comédia reside em lugares distintos. A genialidade de Grand Blue vem do roteiro de Kenji Inoue, focado na camaradagem absurda e no humor movido a álcool. Tempuru opera em um universo diferente. Sua comédia é uma sinfonia de tropos de harém, mal entendidos, fanservice exagerado e o pânico constante de um protagonista sobrecarregado. Para quem esperava um clone, a decepção foi inevitável, classificando a obra como inferior e um mero passatempo. Mas julgar Tempuru pelos méritos de Grand Blue é como criticar um bolo por não ser uma picanha. São sabores diferentes, destinados a paladares diferentes. A adaptação do estúdio Gekkou, sob a direção de Kazuomi Koga, compreendeu essa distinção. A produção não tentou replicar o que não estava lá, mas sim polir e elevar o que era a essência de Tempuru, uma comédia romântica de harém, descarada e divertida. Essa autoconsciência transparece brilhantemente na trilha sonora. A abertura, Bom Paradise Paraíso dos Desejos Mundanos, é uma declaração de missão irônica. Akimitsu busca um refúgio para purificar seus Bon, apenas para cair de cabeça no paraíso deles. O encerramento, cantado pelas dubladoras, é um convite sedutor ao templo Mikazuki. A música não apenas embala a série, ela pisca para o público, cúmplice da situação ridícula e maravilhosa de seu protagonista Ai. Personagens: o santo em conflito e as sacerdotisas do caos. O coração de qualquer harém é seu elenco, e Tempuru pulsa com energia. Akimitsu Akagami, o mártir dos próprios hormônios. Akimitsu transcende o arquétipo do protagonista denso e sem personalidade. Ele é um turbilhão de boas intenções e instintos em pé de guerra. Sua luta não é contra um vilão externo, mas contra si mesmo. Essa batalha interna o torna infinitamente mais interessante.
Sim, ele cede à tentação, tropeça em situações comprometedoras e seu nariz sangra com uma frequência alarmante, mas sua jornada é real. Ele evolui de um fugitivo de sua própria natureza para o pilar emocional e prático do templo, canalizando sua energia frenética para ajudar as garotas, especialmente Yuzuki. O harém, um ecossistema de personalidades. As mulheres do templo Mikazuki são mais do que um checklist de arquétipos. Elas formam um ecossistema caótico e adorável. Yuzuki Aoba, a heroína principal, séria e dedicada, cujo objetivo nobre de salvar o templo entra em conflito direto com sua própria falta de jeito, tornando-a a principal fonte de desastres não intencionais. Tsukuyo Aoba, a tsundere de plantão, cuja hostilidade para com a Kimitsu é tão transparente quanto suas tentativas fracassadas de espólio, que invariavelmente a colocam em situações ainda mais embaraçosas. Kurage Aoba, a irmã mais nova e a mais perspicaz. Com seu complexo sobre o corpo, ela atua como a comentarista sarcástica do grupo, cutucando a Kimitsu com uma sagacidade que desmente sua idade. Mia e Kagura, a dupla estrangeira que injeta uma dose de mistério e intriga. A fuga de Mia de sua família rica e a missão secreta de Kagura para sabotar a Kimitsu adicionam camadas que vão além da dinâmica do templo. A crítica de que os personagens são ofuscados por um volume insano de fanservice é válida, mas talvez perca o ponto. Em Tempuru, o fanservice não é um obstáculo para o desenvolvimento. É a linguagem primária através da qual as relações se desenvolvem. É nos momentos de pânico e constrangimento que os laços se formam e as vulnerabilidades são expostas. A peregrinação episódica do caos à família. A narrativa de Tempuru pode parecer episódica, mas há uma progressão clara de um estranho invadindo um espaço sagrado para a formação de uma família disfuncional, mas unida. O salto para o caos. Episódios 1-3. A série estabelece as regras do jogo. A Kimitsu não está ali por escolha, mas por dívida. Sua presença é uma anomalia, e os primeiros episódios exploram o choque cultural e hormonal de sua chegada, estabelecendo a dinâmica de perseguição e mal-entendido. Construindo um lar em meio à tentação. Episódios 4-8. Aqui, a série começa a aprofundar os laços. Os arcos individuais, como o casamento arranjado de Yuzuki ou a vida escolar de Tsukuyo, servem para humanizar as personagens. Eventos como a celebração do Natal transformam o templo de um local de trabalho forçado em um lar. É nesses episódios que a mensagem do subtítulo, "Ninguém pode viver na solidão", começa a ressoar. Eles não são apenas colegas de casa. Eles estão se tornando a âncora uns dos outros. O clímax da fé e do desastre. Episódios 9-12. A ameaça externa de perder o templo força o grupo a se unir de verdade. Os esforços frenéticos de Akimitsu para ajudar a arrecadar fundos solidificam seu lugar no grupo. O clímax emocional não é sobre pagar a dívida, mas sobre Akimitsu lembrar a Yuzuki que ela não precisa carregar o mundo em seus ombros sozinha. Ele se torna seu parceiro, não apenas em desastres, mas em responsabilidade. Os ovas são o encore, o puro destilado de fanservice e comédia que a série promete. Com premissas como troca de corpos, eles se libertam de qualquer pretensão de enredo para entregar entretenimento puro e descompromissado, um presente para os fãs que abraçaram a jornada até ali. Em suma, Tempuru sabe exatamente o que é: uma comédia de arreche barulhenta, exagerada e incrivelmente divertida. Em vez de reinventar o gênero, ela o abraça com tanto entusiasmo e honestidade que se torna uma das execuções mais carismáticas e convincentes da fórmula há anos. É um lembrete de que, às vezes, a iluminação não é encontrada no silêncio do celibato, mas no caos glorioso de encontrar uma família nos lugares mais inesperados. O veredito do mundo. A batalha entre a crítica e a congregação. Quando as portas do templo Mikazuki se abriram para o mundo, a reação foi um cisma. De um lado, os puristas e críticos, com suas escrituras de bom gosto. Do outro, a congregação de fãs, em busca de um tipo diferente de salvação. Tempuru não apenas dividiu opiniões. Ele criou uma linha de batalha no coração da comunidade de animes. A acusação, o evangelho dos críticos para os críticos e a parcela mais exigente do público. Tempuru cometeu vários pecados capitais.
A acusação é que a série, em sua essência, desabou de mais de uma maneira, oferecendo um espetáculo vazio. O dilúvio de fanservice. O principal argumento da promotoria é que a série não usa o fanservice como um tempero, mas se afoga nele. A narrativa, segundo eles, é constantemente sufocada por um volume insano de fanservice, onde cada cena importante é interrompida por um comentário depreciativo ou um flash corporal acidental. Em vez de servir à história, o eixi se torna a história, para seu detrimento. A anemia narrativa. A crítica aponta para um roteiro substancialmente fraco, com episódios que se sentem tão desconectados que poderiam ser assistidos fora de ordem sem grande prejuízo. O potencial para arcos de personagens genuínos, especialmente entre as irmãs Aoba, é visto como um cemitério de oportunidades perdidas, sacrificadas no altar da comédia de situação repetitiva. O panteão das personagens esquecíveis. Em uma era de ouro para comédias românticas, com personagens femininas complexas e memoráveis, como em Tomo-chan e Zagola. Tempuro é acusado de regressão. Suas heroínas são vistas como manequins em uma vitrine de tropos, carecendo da profundidade e da agência que o público moderno passou a esperar. A defesa. O testemunho dos fiéis em contrapartida. A legião de fãs de Tempuro não apenas perdoa esses pecados, mas os celebra como virtudes. Para eles, a série não é uma decepção, é uma obra-prima do gênero eixi e um refúgio bem-vindo. A doce nostalgia do caos. Os fãs veem a série como uma cápsula do tempo gloriosa, um portal para a era de ouro dos haréns dos anos 2000. O foco descarado no humor, nos mal-entendidos e no fanservice sem censura não é uma fraqueza, mas um grito de guerra nostálgico por uma comédia mais simples e despretensiosa. O antídoto para a complexidade. Em um mundo de animes com enredos intrincados e temas sombrios, Tempuro é o equivalente a Comfort Food. É o programa que você assiste para desestressar, para desligar o cérebro analítico e simplesmente se divertir com o caos na tela. O coração do protagonista. Apesar das críticas, os fãs encontram o coração pulsante da série no desenvolvimento de Akimitsu. Sua jornada de um idiota em pânico para alguém que genuinamente se esforça para proteger seu novo lar e sua nova família é o fio condutor emocional que torna toda a loucura válida. A batalha pela alma visual. A arte em julgamento, até mesmo a qualidade técnica da produção, se tornou um campo de batalha. Alguns críticos descrevem a arte do anime como branda e sem graça, uma traição ao estilo visual incrivelmente pervertido e dinâmico do mangá de Yoshioka. Outros, no entanto, elogiam os visuais, chamando os designs de personagens de ótimos e a atenção aos detalhes e cenários de esteticamente agradáveis. A verdade provavelmente reside no desafio monumental de traduzir a energia caótica de Yoshioka para a animação. O estúdio Gekko optou por uma abordagem mais limpa e consistente, um trabalho competente que, para alguns, inevitavelmente diluiu a genialidade maníaca do material original. Veredito final: paraíso dos desajustados ou potencial desperdiçado. Então, qual é o veredito final sobre Tempuro, no Onikan Live Onlines? A resposta é que ele é exatamente o que se propõe a ser, e isso é tanto sua maior força quanto sua limitação. A série não está tentando ser o próximo The Quintessential Quintuplex. Ela não busca revolucionar o gênero, busca glorificá-lo em sua forma mais pura e caótica. É uma celebração descarada e sem remorso das comédias ecchi de meados dos anos 2000, e nisso, ela tem um sucesso retumbante. O título, Ninguém Pode Viver na Solidão, revela a alma da história. Akimitsu começou sua jornada buscando a pureza da solidão, apenas para descobrir que a verdadeira iluminação não estava na fuga de seus desejos mundanos, mas em encontrar uma família no meio deles. Ele não se purifica do caos, ele encontra seu lugar nele. Seu crescimento não é a negação de sua natureza, mas a aceitação de que é através de suas falhas e de sua humanidade confusa que ele se conecta com os outros. Portanto, a recomendação é clara. Se você procura uma máquina do tempo para a era de ouro do ecchi, se anseia por uma comédia que exige pouco e entrega risadas fáceis, e se você acredita que o fanservice pode ser uma forma de arte em si, então seja bem-vindo.
Tempuro é o seu santuário. No entanto, se você busca uma narrativa profunda, personagens multifacetados ou a genialidade anárquica de Grand Blue, é melhor procurar iluminação em outro templo. Para todos os outros, Tempuro é uma peregrinação honesta, hilária e, sem dúvida, um verdadeiro paraíso de desejos mundanos. Análise do personagem. Akemitsuo Kagami. Akemitsuo Kagami é o protagonista de Tempuro. Filho do infame mulherengo Harukaze Kagami, que deixou o templo Mikazuki Dera com uma dívida enorme, Akemitsu se encontra em uma jornada forçada para ajudar as moradoras do templo a pagar o débito familiar. Sua motivação inicial para se tornar monge era oposta à de seu pai. Ele buscava uma vida de pureza e celibato, mas o destino colocou-o em um templo habitado por belas mulheres, o que intensifica seu conflito interno. Poder destrutivo. Nível de parede. Akemitsu demonstra uma surpreendente resistência física, classificada como nível de parede. Ele foi capaz de sobreviver a golpes sérios de Uzuki Aoba, que o atacou pensando que ele era um espírito maligno. Essa durabilidade é notável, considerando que Uzuki, em outra ocasião, dividiu uma rocha ao meio com facilidade. Ele também aguentou um chute grave no órgão genital de Kagura Baldwin, que estava irritada e é forte o suficiente para derrubar uma porta. Ele se escala por si forte o suficiente para tirar sangue de si mesmo quando se golpeia, mas ele se escala numa escala menor a esses feitos, já que ele foi nocauteado por esses feitos. Outros feitos de sua força e resistência incluem: lançou um celular na parede com tamanha força que o aparelho se desintegrou. Bateu a cabeça em uma parede, criando uma pequena cratera. Esse feito é repetido em outro episódio. Embora seja nocauteado em algumas situações, ele se recupera rapidamente. Poderes e habilidades específicos. Além de sua força e resistência, Akemitsu possui habilidades físicas incomuns que se manifestam em momentos de grande estresse ou excitação. Manipulação de calor limitada. Ele é capaz de elevar a temperatura de seu corpo, como visto quando ele se aqueceu enquanto estava sendo molhado por uma mangueira e viu Uzuki Aoba. No entanto, essa habilidade é inconsistente, pois ele não consegue se aquecer na chuva sem a presença dela, sugerindo uma dependência de seus desejos mundanos. Resistência ao frio. Akemitsu consegue operar normalmente e não fica doente mesmo quando está molhado e usando roupas de tecido fino em baixas temperaturas. Regeneração. Ele demonstra uma notável capacidade de se curar de ferimentos. Em algumas cenas, ele se golpeia até sangrar, mas se recupera na cena seguinte. Ele também foi capaz de enfiar os dedos nos próprios olhos, causando sangramento, e sua visão permaneceu intacta. Da mesma forma, ele suporta golpes que causam sangramento e se cura na cena seguinte. Reação instintiva. Seu corpo reage de forma instintiva para se afastar de Kagura Baldwin, indicando uma cautela subconsciente em relação a ela. Velocidade e inteligência. A velocidade de Akemitsu é considerada de nível humano, pois o universo da série não apresenta feitos impressionantes que se destaquem nesse aspecto. Inteligência. Ele é extremamente talentoso em trabalhos domésticos, como limpar e cozinhar, tendo aprimorado essas habilidades ao morar sozinho. Além disso, ele demonstra ser proficiente em outras áreas, como dirigir um caminhão. Ele é um ex-entregador. Ele bom em caligrafia e a resolução de problemas de contabilidade. Resistência à manipulação de fogo. Akemitsu Kagami demonstra uma resistência notável a danos por fogo. Embora tenha sido queimado, ele estava relativamente bem. Mestria veicular. Akemitsu Kagami possui uma impressionante maestria na condução de veículos. Ele é capaz de pilotar carros, motos e caminhões. No entanto, pode-se argumentar que Akemitsu tem uma velocidade de reação maior, já que ele foi capaz de reagir e cortar balas de feijão. Embora não seja claro se a arma de brinquedo utilizada tinha uma velocidade notável, o feito indica uma capacidade de reação superior.